Nesse vídeo, eu vou analisar para vocês aqui o edital do MPU 2025. Sim, é um edital que você tem que ficar muito atento, porque ele tem uma oportunidade gigantesca e eu não estou falando da quantidade de vagas. Sim, tem uma coisa que está passando batido por todo mundo nesse concurso. Claramente, isso é uma coisa que as pessoas já sabem, houve a troca de banca. Antigamente era o Sebrasp, a banca que fazia sempre os concursos do MPU, né, e agora trocou pela banca FGV, a Fundação Getúlio Vargas aí, né? E isso aqui mudou o estilo de cobrança. E eu não estou falando aqui do estilo de cobrança aonde a gente tinha uma questão de certo e errado e agora a gente vai ter uma questão de múltipla escolha. Não é isso. Mudou o jeito de cobrar de um jeito que as pessoas não estão percebendo. Então, o jeito que você tem que estudar agora, ele é bem diferente. Há uma mudança drástica mesmo nele aqui. E eu tô gravando esse vídeo aqui com um certo desespero, porque eu tô vendo todo mundo estudando errado para esse concurso. As pessoas estão assistindo vídeo aula e isso para o concurso quando você vai enfrentar a FGV, na grande maioria das matérias é um erro. Pelo menos do jeito que as pessoas fazem. As pessoas estão utilizando apostilas e livros, também é um erro isso. E para poder finalizar, tem muita gente fazendo zilhões de questões, o que também é um erro para esse concurso aqui. Então, antes que vocês comecem a me xingar aí, realmente falar que eu não sei do que eu estou falando e tal, deixa eu lembrar uma coisa aqui que de FGV eu entendo, tá? Esse aqui é o meu crachá do Senado Federal, então eu sei do que eu estou falando, mas, de novo, vocês sabem, quem me acompanha aqui sabe que eu odeio fazer isso, né? Ficar mostrando, dando carteirada aqui nos vídeos para vocês, né? Mas como eu sei que eu vou falar aqui vai ser realmente muito chocante para muitas pessoas, vai realmente muito na contramão do que a gente vê os cursinhos falando, ou esses coaches, mentores, mequetrefes, com todo respeito que tem por aí. Eu trouxe aqui também um depoimento de um aluno meu, para vocês poderem entender do que eu estou falando. De novo, eu não gosto de fazer isso nesse tipo de vídeo. Uma hora é quando eu estou gravando conteúdo para o YouTube, outra coisa é quando eu estou fazendo marketing para vender minhas mentorias, meus cursos. O intuito não é esse, mas como que eu vou falar aqui vai ser realmente chocante, é bom trazer uma certa autoridade para mostrar que o que eu vou falar aqui eu sei, eu entendo. Já provei muita gente na FGV com essas coisas que eu vou passar para vocês nesse vídeo aqui. Então, dá uma olhadinha aí. Fala aí, Igor. Sou o Igor Barbosa, hoje consultor legislativo da Câmara do Distrito Federal, muito graças a meu amigo Cris. Sem ele, eu não teria chegado a consultor legislativo. Isso é com certeza. O Cris sabe do que ele está falando, que é um dos papéis de uma pessoa a instruir outra, é falar para onde é que você precisa olhar, o que é que você precisa colocar foco, nos faça entregar o melhor que a gente tem. Então, a ideia é essa. Então, vamos entender aqui. O MPU, de fato, é uma oportunidade única. Sim, tem aí centenas de vagas aí para serem preenchidas. Vai ser um concurso para vários lugares do Brasil. Então, de fato, ele é uma oportunidade única, tá? Mas essa oportunidade que eu estou indo além aqui é exatamente no jeito que as pessoas estudam. Porque essa mudança de banca ela praticamente nivela. Presta atenção nisso aqui. Quem está estudando há muito tempo para esse concurso, mas está estudando de um jeito que não funciona aqui na FGV. Era muito bom lá no Sebrasp, por exemplo, mas aqui vai ser horroroso. Então ele vai nivelar quem estudava há muito tempo com pessoas que estão começando a estudar praticamente do zero aqui, mas que vão estudar do jeito certo. Então, se você estudava há muito tempo, veja esse vídeo para você ver o que você tem que adaptar aí para fazer o estudo realmente valer a pena. E se você não está pensando em fazer esse concurso porque tem gente estudando há muito tempo para ele, reveja essa visão sua, porque realmente isso aqui pode ser uma baita oportunidade, tá? Então, vamos entender aqui o que eu vou abordar aqui com vocês aqui nesse vídeo aqui. Eu vou mostrar para vocês, eu não vou só falar, eu vou demonstrar aqui o que as pessoas estão fazendo de errado aqui no estudo para esse concurso. E vou mostrar o que você tem que fazer diferente delas, tá? Assim, eu vou passar também quais são os principais pontos de atenção que você tem que ter aqui nesse concurso para você poder realmente maximizar a chance de você ser nomeado aí. Então é isso, pessoal. Agora que eu falei todas as coisas que eu queria falar no começo desse vídeo, já sabe que vai ser um vídeo polêmico aqui, mas paciência, é melhor você saber agora o que você tem que fazer para ter resultado, do que seguir se esforçando aí por horas, dias, semanas, meses a fio, e na hora H ver que não teve resultado, ver que a FGV te derrotou no concurso aí. Então vamos embora começar essa análise aqui, roda a vinheta. Beleza, pessoal? Se você não me conhece, me chamo Cristiano Cavalcante, sou concursado no Senado Federal. Não vou mostrar o crachá, vocês já viram ele aqui. Se você gosta desse tipo de vídeo, de análise,
de estratégias, técnicas, enfim, tudo isso para você se preparar para o seu concurso público. Não deixa de curtir esse vídeo, se inscrever aqui no canal e vamos começar então a nossa análise aqui sem perda de tempo, porque esse vídeo provavelmente vai ficar bem longo, né? Primeiro eu vou querer passar aqui um contexto bem rápido do concurso do MPU. Primeiro ponto é o seguinte, tem vagas para vários lugares do Brasil, tá? Então aqui eu peguei o último edital aqui, a gente vê aqui que pelo menos para o cargo de técnico do MPU na especialidade de administração, teve vagas aqui para vários estados, aqui Acre, Amapá, Distrito Federal, Minas Gerais, Rio Grande do Sul, né? Então é um concurso que abre oportunidades aí para vários estados aí, né? Isso é bem legal. Segunda coisa, ele tem uma necessidade gigantesca de ter várias áreas de formação. Recentemente, há poucos dias, saiu um documento aí extinguindo vários cargos. E não se preocupa, nessa apresentação aqui, eu já tirei esses cargos aqui e eu deixei todos os outros cargos aqui que seguem constando aqui na estrutura do MPU. Os outros cargos entraram no que a gente chama de processo de extinção. Então são cargos que não vai ter novos concursos, quem está lá trabalhando continua trabalhando, e quando eles forem se aposentando, esses cargos vão sendo realocados para outras áreas da estrutura ali. Então vamos entender quais são as áreas de formação que a gente tem aqui, né? Primeiro os cargos aqui técnicos aqui, esses dois aqui, são os cargos que já estão confirmados para o próximo edital. A secretária-geral do Ministério Público falou que vai ter concurso para todas as vagas. Mas ela não disse se vai ser um concurso agora, no começo de 2025, outro mais no meio de 2025, se vem tudo já agora, né? Então a gente não sabe exatamente essa informação ainda. Então eu fiz uma separação aqui para poder ficar mais didático aqui, como se fosse, mesmo que venha um concurso só, como se fossem vários editais para você poder se localizar melhor. Primeiro tipo de cargo que eu coloquei aqui são os que já estão praticamente confirmados aqui para esse próximo certame, né? Não sei quando é que você está vendo esse vídeo aqui, eu estou gravando antes do edital, exatamente porque tem muitas pessoas ali que já estão estudando para esse concurso, porque entenderam a quantidade de vagas que vai vir nele, né? A quantidade de nomeações esperadas, mas que estão estudando errado. Eu estava esperando sair o edital publicado, mas o que eu vou falar aqui não influencia muito relacionado se o edital está publicado ou não, porque as pessoas têm que começar a estudar agora e estudar do jeito certo. Então vamos entender esses cargos aqui. Técnico do MPU, a parte de administrativa, né? E o policial do MPU, que é aquele cargo antigo, né, que chamava técnico do MPU Segurança Institucional. Então, esses dois cargos já estão confirmados aqui para o próximo certame, e esses cargos são de nível médio ou superior. Foi exatamente essa confusão que deu, essa briga que deu, que fez com que o concurso demorasse tanto para poder sair, porque esses cargos foram transformados em cargos de nível superior, os cargos de nível técnico ali, né, tanto o policial quanto os outros cargos de nível técnico ali, e houve ali uma disputa legal, né, para poder saber se esses cargos, pelo menos para esse último concurso aqui, poderiam ser de nível médio, já que parecia haver um vício ali de iniciativa sobre essa alteração. Essa alteração veio do Congresso, mas deveria vir do MPU, a iniciativa. Enfim, essa coisa toda foi resolvida. E como é que ela foi resolvida já? Técnica, a partir de agora, é nível superior. Então, tem a portaria aqui da PGR, né, do MPU, número 216, que ela deixa claro já, eu peguei alguns cortes aqui, que é o que interessa pra gente aqui, que sim, técnico do MPU, a partir de agora, tanto o de administração requer nível superior, ensino superior completo, quanto o cargo policial também requer, que a polícia institucional requer ensino superior completo. Lembrando que muita gente pode esquecer disso, o policial não é carteira de motorista B, tá? É D ou E, tá? Só esse adendo aqui. Então é isso, fiquem atentos a isso, porque isso que estava, de certa forma, empatando ali a decisão se isso ia ser nível médio ou superior. É nível superior, foi determinado, saiu há poucos dias isso aqui. Então agora o que estava travando o concurso não está travando mais, por isso que ele deve sair o edital. De repente, quando você vê esse vídeo aqui, ele até saiu. Então aí que você tem que prestar muita atenção nesse vídeo aqui para você não estudar do jeito errado. Eu estou meio acelerado aqui porque eu quero que não perder tempo um pouco nessa parte da análise do concurso para gastar tempo na explicação do estudo lá, tá? Mas muita gente precisa saber um pouco aqui sobre o concurso antes. Então, vamos adiante. O edital 2 está aqui, ó. Técnico do MPU, que pode ser os cargos de controle interno, edificação, enfermagem, orçamento, tecnologia da informação. O cargo, por exemplo, de técnico do MPU Saúde foi extinto. O Saúde Bucal, eu não tenho certeza, por isso que eu deixei aqui. O próximo aqui, o edital 3.
que de novo pode vir junto com o cargo ali de policial e o cargo de técnico administrativo, ou pode vir logo depois, né? Então, estão aqui os cargos que existem na estrutura hoje, e segundo a secretária-geral, todos os cargos vão ser preenchidos nos próximos concursos aí. Então, aqui tem arquivologia, autorial, atuarial, biblioteconomia, comunicação social, parte de TI, né, que vai ter suporte, infra, desenvolvimento de sistemas, pessoal de direito, né, estatística, gestão pública, serviço social, e finalmente os cargos da área de saúde, né? Que teve vários que foram retirados, mas continua tendo todos esses outros aqui, que é cardiologia, clínica médica, enfermagem, quer dizer, fisiatria. Fisiatria é um cargo que entrou em processo de extinção. Farmácia, bioquímica, ginecologia, nutrição, odonto, oftalmologia, pediatria, psicologia e psiquiatria. Psiquiatria eu estava na dúvida se tinha tirado ou não, mas enfim, eu deixei aqui para vocês. E o edital 5, que é o cargo de perito. E aí tem várias áreas aí: antropologia, arqueologia, arquitetura, biologia, contabilidade, economia, enfermagem, enfermagem não, engenharia, geografia, geologia, medicina do trabalho, oceanografia e TI também. Então é isso. Até aqui você sabe que tem várias vagas em vários lugares do Brasil para diversas áreas de formação e a gente tem expectativa de centenas de nomeações. E você sabe, eu não gosto de falar as coisas e deixar no ar. Vamos analisar aqui o PLOA 2025, né? Então tá aqui a parte dele, do MPU. A gente tem aqui hoje cerca de 232 vagas aqui no Ministério Público, nas diversas subdivisões aqui, no CNMP, no próprio Ministério Público Federal, na Escola Superior e assim por diante. Então, tem a expectativa aí de mais de 200 aí nomeações, pelo menos é a quantidade de vagas que a gente tem aqui liberadas, né? E muitas vezes as pessoas querem saber, tá, mas quais são as nomeações, onde que eu vou poder trabalhar? Isso a gente não tem como ter certeza, mas tem como a gente especular com base em algumas informações. Por exemplo, saiu no meio de 2024, ali, em agosto ali, esse edital aqui, número 57, tá? Da Secretaria-Geral do MPU, né, da SG, e a gente pode ver aqui que isso aqui é uma relação, tá? Aqui de onde é que tem vagas na estrutura aqui do Ministério Público aqui da União. Então a gente vê que tem vagas aqui no Amazonas, no Distrito Federal, no Goiás, no Minas Gerais, no Mato Grosso, tanto do Sul quanto do Mato Grosso, no Pará, no Paraná, no Rio de Janeiro aqui, em Roraima, aqui em Rondônia, no Rio Grande do Sul e São Paulo. E esse aqui que eu peguei foi só o de direito, tá? Se a gente for olhar o pessoal administrativo, são outros lugares aqui, ó. Claro que muitos vão se repetir, por exemplo, Acre, Amazonas, Amapá. Só que se a gente olhar, por exemplo, aqui, ó, aqui não tem um Acre, né, na área de direito, né? Ele tem só aqui o Amazonas aqui, né? Então, aqui não, aqui a gente tem o Acre, o Amazonas, a gente tem aqui o Amapá, o Distrito Federal, Espírito Santo, Minas Gerais, Mato Grosso do Sul, Pará, Paraná, Rio de Janeiro, tá aqui Rondônia, aqui Rio Grande do Sul, Santa Catarina e São Paulo. Então é isso. Hoje, só na estrutura desses dois cargos aqui, tanto de direito quanto o pessoal administrativo, a gente tem cerca de 110 cargos vagos aqui, o que mostra realmente uma quantidade grande aí de, enfim, de possibilidades aí de lotação, né? Então, contexto rápido, várias vagas, realmente vagas para todo o Brasil, realmente várias áreas de formação, expectativa de centenas de nomeações e tem uma boa remuneração. Aqui eu quis detalhar um pouco mais, porque muitas vezes nem no edital vem certinho a remuneração, porque tem alguns adicionais ali. Então, aqui agora eu já vou desacelerar um pouquinho para você poder ver quanto você pode ganhar trabalhando no MPU, porque ele é um concurso mais interessante em termos de remuneração do que as pessoas realmente entendem. Não é só aquilo muitas vezes que sai no edital. Vamos entender aqui. Primeiro de tudo, a lei que define a estrutura de remuneração aqui é essa aqui, né? A 13.319, 316 aqui, deixa eu ver aqui. 3.316, sim. Então vamos entender ela aqui, ó. Tá aqui, 3.316, trata dessa estrutura aí de remuneração do Ministério Público da União. E a remuneração básica é composta aqui tanto pelo vencimento básico quanto pela gratificação de atividade do Ministério Público, que é o GAMPO, né? Conhecido carinhosamente como GAMPO. Então o GAMPO está aí, ele é 140% do vencimento básico. Então a conta aqui é bastante simples, basta você saber qual que é o vencimento básico e multiplica por 2,4.
mas não precisa preocupar com essas contas que eu vou fazer todas aqui para você. Mas uma coisa que você tem que entender é que já tem um aumento previsto desde a publicação da Lei 14.524 em 2023. Então eu estou gravando isso aqui no final de 2024. Então tem previsto mais um aumento aqui, que foi um aumento que eles fizeram escalonado, né? Tem mais um aumento previsto aqui para 2025, né? Então se você estiver vendo esse vídeo aqui em dezembro, o edital estiver publicado aqui em dezembro, fique atento lá para saber se já está considerado o aumento no valor lá ou se ainda vai ter esse aumento aqui. Então, vamos fazer as contas aqui, baseado em 2025, porque afinal de contas, quando você for tomar posse, já vai ter passado esse aumento, então você vai poder considerar ele já. Além disso, algumas coisas que as pessoas não colocam aqui na remuneração, mas que são extremamente interessantes. Primeiro aqui, baseado na portaria número 27, né, de 2024, lá é o auxílio alimentação, que todo mundo do MPU tem direito. Então ele aqui é praticamente quase R$ 1.400, né, 1.393. E para quem tem filhos aí na idade pré-escolar, né, tem também a portaria número 28 aqui, que traz quase R$ 1.200, 1.178 aqui. Então, vamos fazer algumas contas aqui para você poder entender quanto você pode ganhar como técnico. Então, técnico vencimento básico 3.771, já considerando o aumento. O GAMPO lá de 140%, então vai dar 5,2 aqui. E o auxílio alimentação, então o mínimo que a pessoa ganha para começar a trabalhar como técnico do MPU, segundo a legislação que eu mostrei aqui para vocês, dá R$ 10.445, tá? Aí a pessoa que tem um filho, Cris, você adiciona aqui um filho em idade pré-escolar, dá 11.600, tá? E mais uma outra coisa que eu gosto de fazer demais aqui é fazer as contas de quanto a pessoa vai ganhar no topo da carreira. Porque às vezes a pessoa olha assim, igual por exemplo o Igor, né, que eu mostrei aqui. O salário inicial de um consultor da Câmara Legislativa do Distrito Federal, se não me engano, é 20, R$ 22.000 ali. Mas o topo da carreira é 35, 37 mil. Então, isso quer dizer o quê? Que não precisa fazer outro concurso. Porque muitas vezes a pessoa pensa, eu vou fazer esse concurso para ser uma escada, porque o inicial do outro vai ser tanto. Eu não quero ficar ganhando 20 mil por resto da vida, eu quero ganhar 30, 35. Mas se o salário inicial é 20 mil e o topo é 35, você não precisa fazer outro concurso depois. É só você seguir a jornada direto ali da sua carreira, né? Então, vamos entender aqui como é que fica o topo da carreira primeiro. Então, tá aqui o vencimento básico, o GAMPO e o auxílio alimentação. Então, uma pessoa, um técnico no topo da carreira aqui vai ganhar cerca de R$ 15.000, um pouco menos de R$ 15.000 aqui. Só que tem mais uns adicionais que você pode conquistar. Então, ainda usando a lei lá de remuneração, a gente pode ver que tem um adicional de qualificação, que tem várias categorias aqui, né? Você pode fazer, por exemplo, ali algumas formações, tirar um outro diploma, você perdão, você pode fazer uma especialização, pode fazer ali um mestrado, um doutorado. Então, vou pegar o cenário máximo aqui, que é a pessoa podendo fazer ali o doutorado, porque aqui o máximo que a pessoa pode ter ali são esses 12,5%. Então, no topo da carreira, que é aquela remuneração que eu já mostrei para vocês, com o vencimento básico, o GAMP e o auxílio alimentação, mais um adicional de especialização, que vai dar aqui 12,5% em cima do vencimento básico, a pessoa tira quase R$ 15.700. Nada mal para um cargo de técnico, né? Então, aquilo que eu falei para vocês. Isso é o quanto você pode vir a ganhar ali, se nessa época que você não tiver um filho até 5 anos, né? Um filho em idade pré-escolar, porque aumenta mais um pouco ali. Então, tá aqui um exemplo para vocês poderem ver disso, né? 15.693. E agora que você já entendeu, eu posso passar mais rápido as outras remunerações aqui, né? Vamos começar pela policial. O policial tem uma gratificação adicional que é o GAS, que é gratificação de atividade de segurança. E ele corresponde de 25% ou 35%. Normalmente ele é 35%, mas existe, tá até no segundo parágrafo aqui, abaixo desse que eu circulei aqui, explicando ali quando você fosse designado para uma outra coisa e tal, você ganha 25%. Eu considerei aqui os 35%, que é o mais comum. Então vamos entender o policial aqui, que teve essa alteração na carreira, ele deixa de ser técnico e vira policial, mas que isso não teve lá qualquer alteração de remuneração, ele ainda tem a remuneração de técnico, vamos dizer assim. Eu tinha até separado esse trecho aqui para poder mostrar para vocês. Tá vendo? Teve alteração no policial, mas aqui está escrito com todas as letras aqui que isso aqui não quer dizer que ele vai se equiparar na lista, ele fica, mas eu fui direto aqui nos números para a gente poder ganhar tempo, né? Então, vencimento básico 3.700, Gampo 5.280, aí a gratividade de atividade de segurança, né, que foi aquela que eu mostrei lá, mais 1.320 aqui, e o auxílio alimentação.
Então, o policial, ele tem um salário acima do técnico exatamente porque ele tem essa gratificação a mais ali, o gás ali. Então, o inicial dele é 11.765. Ah, professor, mas o edital está publicado e está falando aqui que ele ganha um pouco menos, porque provavelmente não está sendo considerado o auxílio alimentação ou então o gás. Dá uma checada nisso, tá? Porque às vezes eles não colocam os auxílios, as coisas no edital, só quando você entra é que você muitas vezes se atenta àquilo, né? No Senado foi assim, por exemplo. Tinha aquele salário lá, aquela remuneração lá no edital. Aí quando eu tomei posse, eu olhei e falei, peraí, olha só, ainda tem esse adicional, essa alimentação, eu posso fazer aqui uma pós e assim por diante, né? Então, já coloquei aqui no topo da carreira o policial para você poder entender. Então, não é uma carreira que vai te pagar 11.700 para sempre. No topo da carreira e com o doutorado, ou seja, eu peguei o exemplo mais extremo para você ver que você pode chegar a ganhar quase 18 mil reais aqui como policial do MPU, né? 17.675. Então, é uma carreira bem interessante mesmo. Já o analista, fazendo as mesmas as análises, pegando lá da lei lá e tal, ele pode ganhar 16.245 ali. Lembrando que aqui está o básico, o inicial aqui do analista, que é o vencimento básico, o GAMPO e o auxílio alimentação, com esses valores que vocês estão vendo aí, 6 mil reais, mais ou menos, 8.500 mais ou menos 1.400 ali. E fazendo a mesma projeção, no topo da carreira, um analista ali com doutorado vai ganhar quase 25 mil reais. Então, sim, para muitos isso aqui poderia ser um concurso escada, mas você começa a ver que pode ser um concurso aqui final já para você. Afinal de contas, se já que você já passou no concurso público, um concurso que no topo da carreira pode te pagar cerca de quase 25 mil reais, às vezes é melhor ir estudando, fazendo uma pós, um mestrado, um doutorado, para você acumulando os benefícios ali naquela carreira, né? Lembrando que ainda tem a opção de você, quando tem um filho em idade pré-escolar, ainda aumenta mais um pouco aqui. E para poder finalizar aqui as remunerações, vamos para o pessoal da área de perícia, né? O perito, porque tem também aqui uma gratificação específica, né? Que é a GPGP, né? Que é a gratificação de perícia e gratificação de projeto aqui, ambas no valor aqui de 35% do vencimento básico, né? Então, é bem interessante isso. Então, vamos entender um perito aqui inicial, que é como se fosse um analista, mas tem a gratificação de perícia ali. Então, ele vai receber quanto aqui? R$ 18.411. Já um perito no topo da carreira com doutorado ganha quase 30 mil. Ele ganha R$ 28.100 aqui, porque tem um vencimento básico, a gratificação do MPU, a gratificação de perícia, auxílio alimentação e o adicional de especialização ali, de doutorado ali. Então, ele pode vir a ganhar aqui mais de 28 mil reais. Então, agora que a gente entendeu um pouco da remuneração, vou deixar claro o contexto onde eu estou gravando esse vídeo aqui. O edital não está publicado. Teve a questão do que atrasou. O técnico vai ser nível superior ou nível médio. Teve aquela ação, a DIN lá que percorreu e tal, mas isso já foi definido. Então, pode ser que quando você assistir esse vídeo aqui, provavelmente o edital já está publicado. Mas lembrando que isso aqui era só um contexto. O que a gente sabe é que prova 2025 há uma uma, um histórico do MPU de ter 2 meses entre o edital e a prova. Então, provável aí que a prova seja em fevereiro aí, talvez março aí. Eu torço para que isso adie um pouco mais, para que dê mais tempo de pessoas verem esse vídeo e corrigirem a tempo aí o jeito de estudar, tá? Então, vamos passar um pouquinho aqui. Esse trecho agora só é importante para o caso o edital não tenha saído ainda. Porque como essa mudança no estudo ela é tão crítica, vocês precisam mexer nisso agora. Mas muita gente se pergunta, porque o edital não está publicado ainda, o que eu devo estudar? E aí eu vou trazer aqui alguns insights bem rápidos aqui. Agora, se você estiver vendo isso aqui com o edital já publicado, não precisa assistir esse trecho, pode avançar um pouquinho aqui. Agora, se quiser assistir também, fique à vontade. Então vamos entender como é que a gente analisa qual conteúdo que a gente vai estudar quando a gente não tem um edital publicado ainda. Por isso que é legal, mesmo que você já tenha um edital publicado, veja esse trecho para você poder aprender a fazer isso aqui. Primeiro, a gente se baseia no último edital do MPU para aquele cargo que você quer fazer. Então, por exemplo, eu estou estudando para o policial. Qual foi o último concurso para policial do MPU? Você vai se basear naquilo. Esse é o primeiro passo. Segundo, qual o último edital daquela banca para aquele cargo? E você vai mesclar esses dois editais. Então, eu vou combinar aqui o edital do MPU para policial, a última versão, que é mais antiga, e a versão mais recente de um edital, nesse caso, da Banca Getúlio Vargas para policial. Por exemplo, sei lá, nesse caso aqui, policial, por exemplo, do Senado Federal, que é um concurso bem recente aqui, que a FGV fez para policial. E vou mesclar esses dois editais aqui.
Então, um exemplo que eu vou dar aqui, o exemplo de administrativo. Então, lá no edital para técnico administrativo do MPU, lá de 2015 do Sebrasp, eu vejo esse conteúdo aqui de direito administrativo. Já no edital do pessoal administrativo do Senado de 2022, que é um concurso organizado pela FGV, eu tenho esses tópicos todos aqui. Então, o que eu vou estudar? Eu vou estudar a mescla desses dois. Você começa o quê? Você começa pelo que está tanto no último edital lá do pessoal administrativo, lá do MPU, o último que teve, com o mais recente da FGV. Por exemplo, esse caso aqui eu peguei o exemplo do Senado. O que for comum entre os dois é o que você deve priorizar primeiro. Aí estude isso. E logo em seguida você pode optar. Ah, eu vou pegar ali o administrativo mais antigo ou eu vou pegar o mais recente da FGV. Eu tenho a preferência para pegar o mais recente da banca. Mas meio que tanto faz, já que você vai ter que provavelmente estudar os dois, até você ter certinho no edital ali o que, que você tem que focar ali. É muito melhor você ter estudado matérias a mais antes de abrir o edital, do que você simplesmente não deixar de estudar matérias, porque pode ser que elas sejam inúteis para aquele concurso, e ela acabar vindo e você perder ali um certo tempo ali, ok? Então é esse o ponto que eu quero que você entenda aqui, ok? Então vamos adiante aqui. Quando você estiver fazendo essa mescla ali dos editais, você tem que lembrar de atualizar a legislação. É uma coisa que eu não falava nos outros vídeos, mas eu vi algumas pessoas errando isso, e isso é bem básico. Então vamos entender o que, que não pode ser feito aqui. No edital antigo lá do MPU, cobrava a lei 8666. Então, 8666, que era a lei de licitações. Se você olhar na versão mais recente aqui, ainda tem a lei 8666, apesar de já aparecer ali a versão nova de licitações, né? E contratos ali, que é 14133. Mas o que, que você tem que fazer? Quando você pegar as leis antigas, principalmente as leis federais, você deve jogar lá no site do Planalto. Se você abrir lá a lei 8666, lá você vai ver o que aqui, ó, que ela foi revogada. Tá vendo ali embaixo? Ó, revogado pela lei 14133. Se você for abrir essa lei, ela está toda cortada, porque a 14133 é a versão nova dessa lei. Então não é só pegar o que estava no edital antigo, cruzar com o novo e estudar. Você tem que pegar cada um daqueles conteúdos ali e ver o que daquilo ali meio que não existe mais, meio que ficou velho, para você poder focar na versão mais nova daquilo ali. Então, o que você tem que estudar é a 14133, que é essa lei nova aqui de licitações e contratos. Então, você tem que lembrar de atualizar, especialmente a parte de legislação. É isso. Dá uma checada nisso aqui. E claro, você tem que adaptar o conteúdo para o órgão, tá? Para você poder estudar. Então, por exemplo, o cargo, analisei o concurso policial lá do MPU que teve, eu analisei o policial mais recente aqui da FGV, e eu estou analisando aqui, eu descobri que tem uma legislação aqui que a FGV cobrou para a área policial aqui do Senado, que é o regulamento administrativo do Senado Federal, sobre a questão do porte de arma ali. Então, poxa, como é que eu vou adaptar isso aqui para o MPU? Basta você fazer uma pesquisa. Você fizer uma pesquisa, você descobre, por exemplo, que o porte de arma é uma prerrogativa dos membros do Ministério Público prevista na Lei Orgânica do Ministério Público da União e na Lei Orgânica Nacional do Ministério Público. Então, independente de ter edital ou não, mesmo que isso aqui não tivesse lá no edital do MPU, lá mais antigo, são duas coisas que você já sabe que você tem que estudar. No mínimo, a parte específica sobre o porte de arma. Por exemplo, na Lei Complementar 75 aqui, que é o Estatuto do Ministério Público, você repara aqui que a gente fala sobre o porte de armas aqui no artigo 18 aqui, ó, o porte de arma independente da autorização, ou seja, prerrogativa do membro do MPU ter porte de arma e não depende de autorização. Interessante, né? E lá na Lei 8625, a gente tem aqui, que é a lei orgânica, né? Os membros do Ministério Público terão carteira funcional expedida na forma da lei orgânica, valendo em todo o território nacional como cédula de identidade e porte de arma, independente, neste caso, de qualquer ato formal de licença ou autorização. Então, pronto. Essas duas coisas aqui eu devo saber para esse concurso, porque foi cobrado no último concurso da FGV para policial. Então é isso, quis passar alguns insights aqui que vocês têm que ficar atentos, mas é claro, ignore todo esse trecho aqui. Se o edital já tiver publicado, você foca só o que está ali no edital. Mas se não está publicado, comece agora fazendo essa análise aqui. Então é isso, e agora finalmente a gente vai chegar no motivo desse vídeo aqui existir,
essa primeira meia hora foi aqui para poder atualizar todo mundo do que está acontecendo, informações bem relevantes, mas agora vamos chegar nessa mudança aqui do Sebrasp para a FGV, porque isso aqui muda completamente o jeito de estudar para esse concurso. E você tem que ficar realmente muito atento a isso. Eu vou repetir, eu não estou me referindo ao jeito de mudar cobrou, porque isso aqui antes era certo ou errado, porque era o Sebrasp, e agora é a ABCDE, ou então a múltipla escolha. Não é esse o ponto. As bancas podem ter uma cobrança de certo e errado e múltipla escolha, só que se você olhar o jeito que está sendo cobrado ali, é completamente igual. Aqui o ponto não é esse, o ponto é outro. Quando eu falo no estilo de cobrança, eu estou querendo dizer, aquilo ali que ele está cobrando, é necessário eu ter um raciocínio para resolver, é necessário eu ter um domínio de teoria, um domínio de prática daquilo ali, é necessário eu saber a lei seca ali, o código, o que está escrito certinho na lei, ou basta eu entender aquilo ali, é necessário eu ter um certo raciocínio jurídico, ou não preciso ter raciocínio jurídico para resolver isso. É isso que eu quero dizer. O jeito de cobrar aqui na prova, especificamente falando aqui, se é múltipla escolha ou se é certo ou errado, não faz diferença tanto enquanto as pessoas pensam. Em alguns aspectos até faz, mas em outros, nesse ponto específico aqui, não. O que faz diferença é o que você tem que saber para você poder ir bem naquele conteúdo. Isso faz diferença. Então não estou falando certo, errado ou múltipla escolha, é realmente algo bem mais profundo. E isso impacta todas as matérias de direito, tudo que você for estudar de legislação, várias matérias específicas, não todas, mas a maioria delas, impacta também português e redação. E para você entender isso, eu espero não ter corrido tanto na parte anterior do vídeo, mas aqui agora é a hora que é o motivo pelo qual eu vou gravar, eu estou gravando esse vídeo aqui. Vamos entender, para você entender bem o que você tem que mudar, vamos relembrar aqui os conceitos básicos para você ter alto rendimento nos estudos, né? Para você ter um rendimento ali que não só estou me dedicando aqui, me sacrificando, gastando horas a fio, na hora tomara que dê tudo certo. Não, não é né, essa coisa de concurseiro, não. Aqui é coisa de candidato às vagas. Eu estou estudando e quero ter um notaço ali. Eu quero realmente estar brigando pelas vagas e não aquele estudo da esperança. Então vamos entender um pouco de alto rendimento nos estudos aqui. A gente não estuda a matéria toda. Não. Tem trechos que são cobrados ali, que tem trechos da matéria que não são cobrados. Isso é meio óbvio, né? Aí a pessoa pensa, tá bom, eu não vou estudar a matéria toda, mas eu vou estudar o que está no edital. Também besteira. Nem tudo que está no edital cai na prova. Você não vai gastar tempo da sua vida aí estudando coisa que não vai cair. Isso aqui é meio básico de alta performance em estudo. A gente está falando aqui de gente que realmente passa nos cargos mais difíceis do Brasil, né? É consultor, é promotor, procurador, é senado, é diplomata. E, claro, também técnicos, analistas, policiais, que também são cargos pesadíssimos por causa da concorrência. Mesmo que a prova às vezes não seja no mesmo nível, a concorrência é pesada, então são cargos pesados. Até mesmo, por que não, concursos de prefeitura, concursos de Câmara Legislativa, ali municipais ali, por exemplo. Então isso aqui se aplica a tudo, tá? Então, vamos entender esse ponto aqui. Quem que você enfrenta? Vamos relembrar esse ponto aqui. Porque muitas vezes as pessoas pensam assim, Cristiano, quando você fala isso, você soa arrogante. Isso aqui é para esses concursos maiores. Deixa eu explicar por que isso aqui, na verdade, é um caráter técnico e não um caráter assim de orgulho, essas coisas todas, né? Quando eu faço vídeos assim que são mais incisivos, muitas vezes fica com esse caráter e quem me conhece sabe que eu odeio isso. Mas não é esse o ponto. É que uma coisa é você enfrentar um concurso que o edital tem 5 matérias. Outra coisa é você enfrentar um concurso que o edital tem 15, 20 matérias, fora a legislação. Então, quanto mais pesado é o concurso, mais esse tipo de coisa aqui faz diferença. Agora, é claro, se você pega o que eu vou passar aqui, que funciona para 15, 20 matérias, você aplica num concurso que tem 4, 5 matérias, um concurso menor, aí que você destrói mesmo. Então, a ideia é essa: quanto mais difícil o concurso, mais o fato de você ter uma técnica vai destoar você dos outros concurseiros, dos outros candidatos ali, né? É aquilo que eu falo, eu prefiro passar num concurso que tem 80, 100, 120, 150 questões, um concurso pesado, que num concurso que tem 30 questões ali. Porque 30 questões, poxa, vai ter um maluco ali que vai sair chutando tudo e muitas vezes vai acertar um bocado de coisa. E às vezes a gente cai numa pegadinha na outra ali e perde 2 pontos à toa. Perder 2 pontos em 120, sendo que o resto a gente meio que acertou porque a gente domina,
Poxa, isso aí vai dar para você um rendimento ali, considerando um erro ou outro, que é a questão ali de paridade de nível de cobrança, né? Você vai ter uma nota acima de 110 acertos, ali acima de 100 acertos, com tranquilidade, um concurso pesado de 120 questões. Aquelas duas questões não impactam tanto. Mas duas besteirinhas que você errou num concurso de 40 questões, isso é 5% da nota, né? Então o impacto ele é muito maior. Então é isso. Voltando, senão ficava aquela ideia errada, né? Vamos voltar nisso aqui então. Pensa comigo. Quem que a gente enfrenta quando a gente faz um concurso público? E aí o pessoal que está começando a estudar, ou que ainda estuda há muito tempo, mas não pensou nisso com carinho, pensa, eu estou enfrentando os outros candidatos. Isso é tenebroso. É tenebroso você pensar nisso. Isso só dá ansiedade. Real. Então, imagina eu quando fiz, muita gente que me acompanha aqui já sabe da minha história, antes do Senado eu fiz o concurso da ABIN, né? Lá era 21 mil candidatos, 21 mil. Se eu tivesse pensando nesses candidatos, não seria nada prático, eu ficaria ansioso, com medo. Eu foquei em mim e nesse conceito de que quem que eu estou enfrentando? Eu estou enfrentando ali, na verdade, é a pessoa que está criando aquela prova, é o examinador, é o professor que está criando a prova. Muita gente fala que você está enfrentando a banca. Eu mesmo falei muito isso. Mas depois de falar isso por anos, né? Desde que eu retornei aqui para as redes sociais, né? O, o que eu vi foi que o seguinte, as pessoas tendem a não personificar ou personalizar a banca. O que eu quero dizer com isso? Quero dizer o seguinte, parece que você está enfrentando uma instituição, né? Um negócio de concreto, cimento ali, parede. Estou enfrentando a FGV. Não. Quando eu falava isso lá atrás, e depois todo mundo começou a replicar isso, né? É, o conceito que eu queria trazer é o seguinte: você está enfrentando uma série de professores que estão numa sala fechada criando uma prova. Se você souber o que esse professor gosta de colocar na prova, você pode focar mais no seu estudo. Então, quando eu falava banca, eu falava nesse sentido. E muita gente interpretou isso errado, como uma instituição FGV. Claro que a banca tem as preferências dela. Claro que a banca tem mais ou menos o padrão dela ali, que os professores, mesmo quando trocam, tendem a seguir. Mas não veja isso como um caráter institucional. Veja como se fosse um cara. O que esse cara gosta de colocar na prova? Então, no fundo, você está enfrentando ele. E a batalha entre vocês dois vai ser aquele pedaço de papel ali que é a prova. Porque isso muda tudo, né? Vamos ir adiante. A gente sabe que os professores, ou a banca, se você preferir, não vou ficar estressando por causa disso, tem as suas preferências, né? Lembra quando você fez a faculdade lá? O professor dava aquele conteúdo todo, mas ele falava: isso aqui é matéria de prova, isso aqui é matéria de prova, isso aqui é matéria de prova. Então, você sabe que o professor tem umas certas preferências do que ele acha, do que ele acredita que é mais importante para você saber. Então, gente, eu tô passando meio rápido nisso aqui, porque vocês já sabem, o intuito do vídeo aqui é falar sobre o MPU e não ficar fazendo workshop aqui de análise estratégica e de tal. Se você quiser fazer isso, lembra, sempre não tem nos meus vídeos aqui um link na descrição aqui, que é para você entrar no grupo de Zap. Entra lá, porque vira e mexe eu faço algum workshop lá. E então é isso, por isso que eu tô passando meio rápido aqui, tá? Acredito que a maioria de vocês que já me acompanham já sabem disso, por isso que eu tô voando, mas tem muita gente que não tem essas ideias. Peraí, quer dizer que eu não preciso estudar tudo? Quer dizer que eu preciso saber quais são as preferências do professor? Sim, exato. Então não deixe de entrar no grupo de Zap se é o seu caso. Então é isso, a gente sabe que a gente enfrenta o professor ou os professores, um para cada matéria, ou você pode encarar a banca ali, e que eles têm as suas preferências ali. Então, isso é extremamente relevante. É, Só que, como eu disse, a gente já sabe disso aqui tudo. Isso aqui é o mínimo, esse aqui é o básico do estudo inteligente, que é o que a gente chama comumente hoje mapeamento de banca. É isso, né? É isso. Mas tem uma coisa além que está passando batido para todo mundo. E, de novo, se não tivesse isso, talvez eu não gravasse esse vídeo agora, eu gravasse só quando o edital tivesse publicado ali. Mas vamos entender o que está passando batido. Antes, só para quem é novo aqui no canal, de repente é o primeiro vídeo que a pessoa está vendo aqui, vamos entender o que eu quero dizer quando a gente tem que fazer um mapeamento da banca para saber o que a gente vai estudar ou não. Então vamos entender aqui, ó. Antes da gente ir adiante, um exemplo de português. Banca aqui é FGV. Então, já que eu quero saber o que aquele professor cobra, eu vou ver o que ele cobrou em provas passadas. É meio óbvio isso, mas passa batido por muita gente, né? O pessoal fica vendo só análise de cursinho, e ele não pega e abre as questões ali, ele não faz um, ele não faz um mínimo de investigação ali para poder identificar se de fato aquilo que o cursinho falou se traduz na realidade, né? Então, vamos lá, olha aqui, ó, a questão de ortografia de português de acentuação.
ok? Porque qual que é a premissa, qual que é a fama que a FGV tem? Que é uma banca muito técnica em português, então tem que saber todas as regrinhas de acentuação, não basta você saber se a palavra está acentuada ou não. E isso, hoje em dia, é um besterol. Se você não fez um mapeamento de banca recente, você vai ficar vendido numa informação antiga. Porque vamos ver isso aqui, ó. Essa questão aqui é de 2024 da FGV, isso é uma questão de acentuação gráfica. Aqui ele coloca as palavras, aqui ele coloca as palavras e pede para você assinalar qual que mostra uma acentuação gráfica errada. Aí você, água, paciência, caráter, Marte, bênção, órgão inteligente, possível, lâmpada, próprio. Ah, inteligente não tem acento. Então não faz sentido se você tem a regrinha na sua cabeça ou não. De repente você já leu a palavra inteligente tantas vezes, inclusive está no título aqui em cima, né, da live aqui, tu sabe que ela não tem acento. Então aquela ali tá errada, a opção D. Bacana. Peraí, então quer dizer que a FGV hoje em dia não cobra mais as regrinhas? Não, ledo e engano. Quer dizer que ela antigamente só cobrava regrinha, agora ela cobra para você saber que tem as palavras. Tem uma questão mais recente aqui, por exemplo, uma questão um pouquinho mais antiga aqui de 2023, mas que mostra que ela ainda gosta de regras de acentuação gráfica. Você pode ver que é FGV e tal. Então, assinale a opção que mostra que os vocábulos são acentuados em função da mesma regra de acentuação. Então, aqui não faz diferença se a palavra tem acento ou não. Ela já está falando, essas palavras têm acento. O que eu quero saber é se você sabe qual é a regrinha por trás para marcar duas palavras que têm a mesma regra. Então, aqui você já tem que saber as regras. Mas mapeamento de banca vai além disso. Porque o que acontece aqui? Pode ser que você identificasse que todas as questões da FGV são desse jeito aqui. Você tem que saber a regra. Então não adianta correr, você teria que saber todas as regras de acentuação. Ou pode ser que você identificasse, por exemplo, que todas as questões da FGV eram desse jeito aqui. Não precisa saber as regras, basta saber se as palavras têm ou não acento. Ou seja, o mesmo assunto, a acentuação, pode ser estudado dos dois jeitos diferentes. O jeito de eu simplesmente sei se as palavras têm ou não acento, ou um jeito de eu tenho que saber as regras. Durante muito tempo, o Sebrasp, por exemplo, que é outra banca, foi famoso por não cobrar as regras. Ele simplesmente queria saber se você sabia se as palavras tinham acento ou não. E eu via muita gente estudando regrinha e falava, para de perder tempo, ele não vai cobrar as regrinhas ali. Você simplesmente precisa saber se as palavras têm acento ou não. E como é que eu vou saber se as palavras têm acento ou não se eu não sei as regras? Tem N jeitos para isso. Você aumentar a carga de leitura, você fazer exercícios específicos de acentuação, sem se preocupar tanto com o porquê que tem acento, mas eu não vou entrar nesse detalhe aqui. E nesse momento a gente poderia chegar aqui na conclusão que a FGV, que era uma banca que cobrava muitas regras, agora tem as duas cobranças. E tá tudo errado essa conclusão nossa. Porque olha aqui comigo. Nos últimos, eu peguei aqui 24, 23, 22, 21 e 20. 5 anos de exercício que foram criados pela FGV em todos os concursos. Quantas vezes esse assunto de acentuação foram cobrados? Foram cobradas 24 vezes. Basta você olhar aqui embaixo aqui, ó. Isso é muito, isso aqui é pouco? Vamos ver quantas questões eles têm no total? Então a gente pode ver aqui que nos últimos 5 anos a FGV fez 3.723 questões. Ou seja, 24 questões de acentuação, num total de 3.723 questões. Ou seja, a acentuação na FGV tem um percentual de cobrança de 0,6%. Ou seja, caiu uma questão a cada 150 questões. Então me responde, você vai estudar isso para quê? Você tem outros assuntos de português que tem uma cobrança muito maior. Tem alguns assuntos de português que você tem 100% de certeza que vai ver na próxima prova. Você olha, a cada 10 questões, 5 são desse assunto aqui. Aí tu vai estudar a acentuação, que é caiu uma questão a cada 150, e eu canso de ver gente aí assistindo videoaula, fazendo exercício, trabalhando muito a acentuação, porque vai enfrentar uma banca técnica com uma FGV, sendo que nos 5 últimos anos ela praticamente não cobrou questões de acentuação. Tá entendendo o ponto? Então é uma perda de tempo. Mas como eu disse, aqui era só um lembrete do básico de preparo para concurso público, é saber mapear a banca, saber o que focar, o que estudar. Mas aqui eu quero chegar em outro ponto, que agora a gente entra no ponto polêmico aqui. Esse ponto polêmico é o que está passando batido por todo mundo, né?
Vamos entender ele um pouco mais aqui. Princípio da similaridade. Vou fazer uma metáfora para você poder entender um pouquinho melhor o que eu quero dizer com isso. Aqui a gente tem uma imagem de um carro de autoescola, né? Parece que é nos Estados Unidos, né? Porque o carro parece muito chique. Parece um carro de autoescola no Brasil, né? Eu lembro que quando eu estava tirando minha carteira era um Corsa. Mas enfim. Vamos supor. Não supor não. História real para vocês. Quando eu estava tirando minha carta de motorista, minha CNH, eu estava aprendendo a dirigir. Nunca tinha dirigido antes ali, aquela história toda. E... Enfim. Quando eu estava prestes, o cara falou assim para mim, né? O meu instrutor ali falou: Cristiano, você tá pronto? Pra, tipo, podemos marcar o exame. Aí, mas beleza, fiquei felizão, finalmente vou tirar minha carteira, aquela história toda, né? E aí o que aconteceu? A gente foi lá, fizemos a marcação, e aí saiu, né? Pra quem não sabe, eu sou de BH, né? E pra quem gosta de zoar os mineiros aí, pelo meu sotaque você deve ter percebido já, né? Gente, ninguém lá fala Belzonte. Eu lembro que a primeira coisa que fizeram comigo quando eu tomei posse no Senado, né? Um abraço aí pro Leão, pro Flávio aí, pra Cintia, todo mundo aí, que na época foi o órgão que eu fui lotado ali, foi na comunicação, né? Um abraço pra vocês, viu, gente? Eles ficavam me zoando assim, ó, o mineirinho aí, eu vou lá pra Belzonte comer um pão de queijo. Eu falava, gente, ninguém que mora em Belo Horizonte fala Belzonte. A gente fala BH. Mas enfim, voltando aqui. Tava eu em BH, querendo tirar a carteira de motorista, né? E aí a gente descobriu que eu ia fazer o exame, não lembro agora exatamente onde era a região ali, mas era uma região que tinha muitos morros e tal, várias coisas ali. E ele falou uma coisa pra mim na época, né? E engraçado que isso fica óbvio quando a gente tira do cenário de concurso público, ele pega esses exemplos externos, né? O que ele falou? Ah, sorteou tal lugar, então nós vamos passar a fazer aula lá. Eu falei assim, eu posso treinar aqui no meu bairro mesmo, porque ele me pegava ali, né? Chegava do trabalho, ele me pegava na porta de casa e a gente ia fazer a aula. Ele, não, a gente tem que treinar onde você vai ter que desempenhar bem depois. Falei assim, poxa, que interessante. Vamos lá. Então, aí, em vez de pegar uma aula, eu passava a pegar duas aulas seguidas, que a gente ia até o local, eu já ia dirigindo, treinando, mas aí chegava lá no ambiente de treino, ele ficava treinando. Beleza. Aqui você tem que fazer uma garagem, aqui você tem que fazer um controle de embreagem, aqui você tem que fazer uma ré, aqui você tem que fazer uma baliza. A gente morria de medo de baliza, né? Que é você estacionar o carro dando uma ré assim entre dois carros, né? Então, vamos lá, vamos lá. E a gente treinava assim. Ele falava, é nesse morro aqui e nesse outro morro aqui que você tem que treinar o controle de embreagem. É que eles vão treinar um controle de embreagem de subida e normalmente o de descida eles vão treinar aqui. Porque você tem que engatar e recontrolar o carro. Então eu treinei muito no ambiente do local, né? E isso explica o resultado dando certo depois. O ponto principal é que é meio óbvio a gente entender os benefícios de eu treinar exatamente aonde eu vou ser examinado ali, né? Mas em concurso público as pessoas simplesmente ignoram isso. Porque o que você tem que fazer? Se você estava acostumado a treinar para o Sebrasp e mudou a banca do Sebrasp para a FGV, o mínimo que você tem que fazer é conhecer o terreno onde você vai ser examinado ali. E isso para todas as matérias, sem partir do pressuposto de que tudo que os cursinhos falam tá certo. E me entenda, muita gente entende isso errado. Não é que eu não gosto dos cursinhos. Eles fazem o papel deles e fazem muito bem feito, que é fornecer o material mais completo possível para você estudar. Porque se vier no concurso alguma questão, algum tópico que não esteja no material deles, eles vão ser criticados por isso e com razão. Então a função deles é fornecer ali o material mais extenso, com a melhor explicação possível. Mas isso não quer dizer que você tem que usar todo aquele material. São coisas completamente diferentes. É aquilo que eu falo, tem aquele caso famoso, né, do cara que tinha passado um concurso top, eu não vou lembrar agora qual que não sei se foi do Tribunal de Contas, acho que foi do Tribunal de Contas da União, foi a Receita Federal. O pessoal do Estratégia, um forte abraço lá, o Weber, o pessoal lá, que são até colegas meus, tava entrevistando eles ao vivo ali na bancada, né, do Estratégia, ele falou, não, mas deixa eu explicar uma coisa. Eu usei o material de vocês, mas eu estudei com as técnicas e estratégias do Cristiano. Aí o Weber olhou assim, né? Tá bom, beleza, troca rápido, né? Aí depois eu acho que eu até mandei um zap pra ele. Falei, Weber, pô, podia deixar o cara fazer uma propaganda pra mim aí no meio dessa apresentação, né? Ele, pô, Cristiano, aí não dá, né? Então, a lógica é essa. A função deles não é ensinar a estratégia. Eles até tentam isso, tem lá os programas e tal, mas não é. O foco deles é conteúdo, e nisso eles são bons. A mesma coisa com os outros cursinhos, com o Alpha, com o Gran, mesma coisa com os sites de exercícios, né? Questão de concurso, concurso e por aí vai. A função deles é fornecer as questões. Agora, saber usar esse material de um jeito mais eficiente é que é a função, por exemplo, minha.
Então é natural que eu tenha me especializado mais nisso, que é a andragogia, né, que é a pedagogia focada em adultos, e eles sejam mais especializados em direito constitucional, em direito administrativo e assim por diante, né? Então, enfim, fica meio óbvio quando você traz para esse paralelo aqui. Porque o que a pessoa tem que fazer? Deixa eu analisar o campo aonde eu vou ser testado agora. Se eu vou fazer uma prova, um exame de direção na Lagoa da Pampulha, ali, lá em BH, na região da Pampulha, eu preciso treinar lá. Aquilo ali não pode ser estranho para mim quando eu for. Realmente, isso muda até o jeito que vai ser o meu preparo. Por exemplo, se o controle de embreagem lá vai ser numa descida, para que eu vou ficar treinando controle de embreagem em subida? Não, eu tenho que fazer treinar em descida. É pegar o carro, parar na descida ali, engatar a ré e soltar o freio e apertar a embreagem para tentar equilibrar o carro sem apertar o freio. Então, é esse tipo de coisa que tem que ficar atento. Então, a pergunta principal que pouca gente se fez, e é um mínimo para você ter um preparo excelente, um preparo de excelência para esse concurso da MPU. Como que a FGV cobra as matérias de direito? Como que ela cobra isso? Então vamos entender. Eu peguei um concurso bem recente aqui, de 2024, da FGV, para a gente entender esse tipo de cobrança. E aqui agora eu espero abrir realmente a sua cabeça para você mudar o seu jeito de estudar. Vamos lá. Primeiro ponto aqui, olha só. Essa questão aqui. Segundo a Constituição, o controle externo da administração pública está a cargo do Congresso Nacional, auxiliado pelo Tribunal de Contas da União, ao qual compete julgar as contas prestadas anualmente pelo Presidente da República, apreciar as contas e blá 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 blá. Então, tá isso aqui sendo cobrado, tá ok? Isso aqui faz referência ao quê? Ao artigo 71, né? Então vamos ler aqui. O controle externo à carga do Congresso Nacional será exercido com o auxílio do Tribunal de Contas da União, ao qual compete. Ficou claro que é uma cópia da Constituição? Tá claro isso já? Começa a abrir a cabeça aqui. E aí tem as opções. Apreciar as contas estabelecidas anualmente pelo Presidente da República. Vamos fazer um jeito mais fácil. Vamos isolar as opções aqui. Primeiro item. Julgar as contas prestadas anualmente pelo Presidente da República. Vamos pegar lá da Constituição agora. Então, artigo 71 ali, primeiro inciso. Apreciar as contas prestadas anualmente pelo Presidente da República. Eu nem preciso ler o resto. Vocês perceberam que a palavra é diferente? Julgar é diferente de apreciar. Olha aqui, ó, julgar as contas prestadas anualmente pelo Presidente da República. Apreciar as contas prestadas anualmente pelo Presidente da República. E o que o cidadão me faz? Ele fica assistindo um monte de videoaula, procurando entender o funcionamento certinho ali, a questão do controle externo da administração pública, que ela está a cargo ali, na verdade, do Congresso Nacional, mas que o Tribunal de Contas da União está ajudando eles ficam entendendo aquilo tudo e tal. Então ele assiste 1 milhão de videoaulas, está lendo a apostila, procurando entender o negócio tudo, e não faz diferença se ele vai entender aquilo ou não. O que vai ser cobrado aqui é um puro decoreba. É um decoreba. Eles trocaram uma palavra. Eles trocaram julgar por apreciar. Ah, mas Cristiano, isso aqui foi só naquela opção. Não, não é assim. Essa questão está errada. Vamos ver a letra B. Apreciar as contas dos administradores e demais responsáveis por dinheiros, bens e valores públicos da administração direta e indireta. Julgar as contas dos administradores e demais responsáveis por dinheiro. A questão não é se você entende, muitas vezes, nem o que está escrito aqui. A questão é se você decorou, palavra por palavra, o que está escrito ali. De novo, a alteração de uma palavra. Não tem mais que analisar. Se quer questão que um cara bem treinado resolve em 5 segundos. Agora, o outro cara que entendeu, gastou zilhões de tempo ali, fez questões e tal, ele muitas vezes não vai saber. Julgar a legalidade dos atos de admissão de pessoal. Apreciar para fins de registro a legalidade dos atos de administração. Julgar, apreciar. De novo, está errado. Letra D. Fiscalizar as contas nacionais das empresas supranacionais, de cujo capital social a União participe, de forma direta ou indireta, nos termos do Tratado Constitutivo. Fiscalizar as contas nacionais das empresas supranacionais, de cujo capital social a União participe, de forma direta ou indireta, nos termos do Tratado Constitutivo. É igual, fiscalizar, a frase é praticamente um xerox uma da outra. Entenderam? Então você está assistindo vídeo aula sobre isso aqui, sobre controle externo, para quê? Está lendo a apostila para quê?
Você até entende ali que o controle externo ali, o Congresso está fazendo o controle externo da administração, com o auxílio do Tribunal de Contas e tal, aquela história toda ali, mas tu sabe o que está escrito na Constituição? Essa aqui é a resposta certa, nem vou ver a letra D. Ah, mas isso aí, Cristiano, é porque você pegou um concurso menor. Vamos pegar do Senado Federal, então? Tá aqui a questão toda. Aqui, ó. Em determinado estado do território nacional foi detectado o risco de grave e iminente instabilidade institucional, ameaçando a paz social. Isso decorreu de um movimento orquestrado de oposição a certas atividades econômicas. Considerando os termos da narrativa, a providência passível de ser decretada pelo presidente da República, acompanhada de certas medidas coercitivas, restringindo alguns direitos fundamentais, seria. Aí tem três opções básicas aqui, que é a intervenção federal, estado de defesa e estado de sítio, e depois alguns detalhes sobre cada uma. Então, vamos ver aqui, primeiro sobre o estado de defesa, que vai ser o artigo 136, depois vamos ver aqui sobre o estado de sítio, que é 137, entra aqui no 138, e assim por diante no artigo 139 e etc. Vamos isolar aqui, porque isso aqui tem uma didática muito boa. Vamos lá. Vamos ler em cima, ó. Ah, Cristiano, mas aqui, quando o concurso é mais elaborado, é decoreba do mesmo jeito. Vai por mim. Aqui, a escrita muitas vezes não é tão direitinha, mas é a mesma coisa. Você vai ver que é a mesma coisa. Vamos entender aqui, ó. Olha só. O que está escrito em cima? Em determinado estado do território nacional, foi detectado o risco de grave e iminente instabilidade institucional, ameaçando a paz social. Olha o artigo 136. O presidente da República pode, ouvidos o Conselho da República e o Conselho de Defesa Nacional, decretar estado de defesa. Para quê? Para preservar, prontamente restabelecer, em locais restritos e determinados, a ordem pública ou a paz social, ameaçados por grave e iminente instabilidade institucional. Olha aqui, vamos ler em cima. Foi detectado o risco de grave e iminente instabilidade institucional. Vamos ler aqui embaixo. Determinando estabelecer que ameaçadas por grave e iminente instabilidade emocional. Ali, então, inclusive o mesmo termo, grave e iminente instabilidade social. Que mais? Em determinado estado. Vamos ler aquilo ali, ó, de novo, na parte de baixo. Lá em cima, olha, começa assim, em determinado estado. Embaixo, a parte vermelha começa assim. Estado de defesa para preservar ou prontamente reestabelecer em locais restritos ou determinados. Determinado, um local determinado, em cima, em determinado estado. Tudo bem, aqui precisa de um pouquinho mais de raciocínio. Mas a próxima parte não precisa. Olha aquilo ali. A ordem pública ou a paz social. O que está escrito lá em cima? Ameaçando a paz social. No final lá. E embaixo, ameaçadas por grave e iminente instabilidade institucional. Em cima, foi detectado o risco de grave e iminente instabilidade institucional. Ou seja, aqui está escrito igualzinho. Eles só rearranjam. Ou seja, um dos concursos mais difíceis do Brasil, que é o do Senado, todo mundo fala, é o concurso do Senado e tal. Gente, é a mesma coisa, só está escrito em opções diferentes. Então, o único raciocínio jurídico que você teria que ter seria capaz de mudar a ordem. Joãozinho gosta de pizza. Pizza é uma coisa que o Joãozinho gosta. Não, peraí. Aí eu não consigo decorar. Aí mudou muito. Não é a mesma coisa. Entenderam o ponto? Vamos ver as opções aqui agora. Presta atenção aqui. Se a gente já sabe que é estado de defesa, por causa disso aqui, quais são as opções que sobram? Opção B e a D. Vamos analisar as duas aqui individualmente. A B. Vamos começar pela letra D. O estado de defesa que pressupõe autorização prévia do Congresso Nacional. Olha o que está escrito lá. O presidente da República pode, ouvidos o Conselho da República e o Conselho de Defesa Nacional. Onde é que está escrito Congresso Nacional aqui? Onde é que ele está escrito que ele precisa de autorização prévia? Está escrito que ele tem que ouvir. Então não é nem o Congresso Nacional, é o Conselho da República, o Conselho de Defesa Nacional, e nem que é autorização prévia, sim, ele tem que escutar. Então a letra D está errada. Por exclusão, a gente já sabe que a letra B está certa. Mas vamos ver a letra B aqui. O estado de defesa, que não pode ser superior a 30 dias, prorrogável por igual período. Vamos ver? O tempo de duração do estado de defesa não será superior a 30 dias, podendo ser prorrogável uma vez por igual período. Se você não consegue ver que isso aqui é a mesma coisa do que está escrito lá em cima, aí o problema é de leitura. Não é nem de raciocínio jurídico, porque é a mesma coisa.
Está escrito, não pode, o estado de defesa que não pode ser superior a 30 dias, prorrogável uma vez por igual período. Embaixo, não será superior a 30 dias, podendo ser prorrogado uma vez por igual período. Então, eu espero que com esses exemplos aqui, eu peguei um concurso bem recente da FGV, peguei esse aqui, que é um pouquinho mais longe, de 2022, mas é do Senado, podia ter pegado um da Câmara aqui, e eu espero ter deixado claro para vocês que as pessoas estão indo na direção errada. As pessoas estão gastando tempo entendendo coisas que elas deviam estar decorando. E você, não é que você tem que decorar tudo sem entender nada. No mínimo você tem que entender. Você tem que entender, por exemplo, quando você lê isso aqui, o tempo de duração do estado de defesa não pode ser superior, não será superior a 30 dias. Se você é capaz de entender isso aqui, você, então, peraí, pode ser 30 dias? Pode, não pode ser superior a 30 dias. Pode ser 29 dias? Pode. Você tem que entender o que está ali. Mas as pessoas estão assistindo zilhões de videoaulas para entender coisas que só vai fazer sentido para quem é advogado ou trabalha com aquilo ou enfrenta outra banca, que vai pedir ali um certo raciocínio. Então explica qual que é a relação que existe entre o Tribunal de Contas e o Congresso Nacional quando eles estão executando essa tarefa de fiscalização. Então, da onde isso surge? Em que fase do direito natural isso ocorreu pela primeira vez? Aí você precisa entender aquilo com profundidade. Fora isso, ficar assistindo esses zilhões de videoaula não vai ajudar quase nada. Uma outra pessoa que nem estava estudando, você pega, aplica uma técnica boa e decora esse troço todo, essa pessoa está na tua frente. Porque direito, gente, e legislação com FGV é igual concurso, muitas vezes, vou até exagerar, certos concursos de magistratura. É decorar a lei seca e estudar jurisprudência. É isso, não é ficar fazendo questão passada da banca. Por quê? Porque aquela lei, muitas vezes, só é cobrada naquele concurso, por exemplo. Então não tem tanta questão. Vai ficar fazendo questão ali para quê? E tem mais. Não tem uma quantidade boa de questões para você cobrir toda aquela lei. Então não funciona, você tem que partir direto para a lei. E tem que ter uma baita de uma técnica de memorização ali. Claro que tem tópicos na matéria que você tem que ter uma técnica de estudo diferente. Eu não estou dizendo que tudo que foi feito por Sebrasp não funcionaria para a FGV. Por exemplo, a parte teórica de direito administrativo, que não está numa lei, aquilo ali, os princípios, atos, aquelas coisas todas ali, aquilo ali não tem uma lei, apesar de ter um trechinho na Constituição, outro na Lei 8.112 e assim por diante. O core daquilo ali é uma matéria de teoria, não é uma matéria, é uma matéria de doutrina, se é que eu posso falar assim, é uma matéria que não está num documento ali. Agora, tudo que é lei, portaria, decreto, código, constituição, norma, isso aqui tudo não tem para onde correr. Você tem que decorar tudo e saber jurisprudência. Então, tem várias matérias ali que isso aqui também se aplica. Na parte específica do meu edital, tem algumas leis aqui. Eu vou ler e vou entender. E você vai errar. Eu vou assistir videoaula, por exemplo, eu sou da área de saúde. Eu vou assistir a aula do SUS, vou entender o SUS e vai errar tudo. Tem que decorar a lei do SUS, o NOB SUS e assim por diante. Aí eu tô aqui na área de direito, vai cair aqui vai cair crimes contra a administração pública. Então eu vou estudar, entender o fundamento e tal, e vai errar. Vai errar. Tem que saber o que naquilo ali? Você tem que saber a lei seca, tem que saber a jurisprudência. Então entenda, quando a FGV coloca ali direito constitucional, ela está te enganando. Ela está querendo dizer que aquilo ali, na verdade, não é o direito constitucional, é Constituição Federal. Claro que, como eu disse, tem trechos da matéria ali que são teóricos, por exemplo, história das constituições, classificação das constituições, requisitos para abertura de uma ação direta de inconstitucionalidade, essas coisas não, cláusulas pétreas, essas coisas não estão na Constituição, são conhecimentos externos ao documento. Aquilo ali, tudo bem, você tem que usar técnicas de entendimento, de questões e práticas e tal, mas 80% do edital é decoreba ali, lei seca, jurisprudência. Aquilo ali tu tem que saber. Depende do cargo, claro. Alguns vai ser mais, vai ser 90%, outros vai ser 50%. Mas é isso. E o que eu tô vendo de gente, quando vai estudar direito penal, que não abre o código penal. Ah, Cristiano, mas eu não sou da área, eu nunca estudei código. O que te falta é técnica. Você tem que ser capaz de ler o código penal, entender e memorizar. É isso. Não é entender a profundidade, todos os enlaces, não. É se entender minimamente, igual eu fiz aqui, uma leitura, eu entendi. Não pode mais de 30 dias, tá? Entendi. E memorizar aquilo ali.
Esse é o segredo de verdade para você ter um desempenho bom. Então, assistir videoaula, para grande parte do conteúdo, vai ser uma perda de tempo. Você está perdendo tempo e está gastando dinheiro à toa. E o principal, você está perdendo tempo. Você podia estar aplicando as técnicas mais adequadas para você poder memorizar aquilo ali. Lembrando, a apostila e livro, a mesmíssima coisa. E por aí vai. Tem gente fazendo questão, gente, fazendo questão passada. Eu sei, eu sou um dos culpados nisso. Na época, na primeira vez que eu estava nas redes sociais, naquela época ainda lá da rede social do Tio Zuc, né, a Rede Azul, que ali sim foi a época que eu mais atuei, né? Cheguei a ter acho que quase 1 milhão de inscritos, sei lá naquela época lá. E cheguei a criar o canal do YouTube, né? Aqui a gente fez um trabalho mais ou menos, chegou aqui quase a 100 mil inscritos. E eu cheguei a criar o Instagram logo depois quando surgiu, mas nunca fiz muita coisa lá, tanto que lá deve ter uns 15 mil. Enfim, naquela época, eu ajudei a popularizar isso. Falei, gente, essas matérias que cobram raciocínio, tem que fazer muitas questões. Tem que fazer muitas questões. Na época fizeram memes comigo, assim, foi uma lasqueira. E depois eu aprendi a não ligar mais para essas coisas, né? Mas, enfim, foi um período ali que eu furei essa bolha dos cursinhos. Porque eles ficavam, enfim, fazendo ali toda essa parte de só conteúdo, só PDF e tal, e eu trouxe essa pegada das questões. Falei muito isso na época, fui muito criticado, mas hoje em dia todo mundo já sabe que isso tem que ser feito. E agora tá na hora de furar outra bolha, que é essa bolha aqui de que fazer questão vai resolver todos os seus problemas. Não vai. E para um concurso como o do MPU, isso vou ser bastante franco com vocês. É um dos maiores erros, assim como assistir videoaula e ficar lendo a apostila e PDF. Sua fonte de estudos tem que ser a lei seca. É isso. Direito e legislação você tem que decorar. Senão, não tem jeito. Então, para cada hora que você está passando em teoria ou fazendo questão, você tinha que passar 3, 4 horas tentando decorar aquilo ali. E é isso. Então, a primeira dica que eu vou falar com você, não perde tempo com isso. Identifica certinho no seu edital o que é que você tem que, aí sim, fazer um consumo inteligente de videoaula, apostila e PDF. Identifica ali no seu material o que você tem que fazer questão. O resto, tudo, não faz isso. Não faz isso. Para de perder tempo do teu estudo. Não vai dar ponto. Ele não quer saber se você entende o conceito de o poder emana do povo. Ele quer saber se você decorou isso. Na prova vai vir assim: o poder emana das pessoas. Deixa eu exagerar bem para você entender. O poder emana dos cidadãos. O poder emana das pessoas. O poder emana do povo. O poder emana dos nativos. Você entende? Poxa, mas é mais ou menos a mesma coisa. O poder emana das pessoas, o poder emana do povo. Mas não é isso. Conforme a Constituição, então conforme tem que estar do jeito que está lá. O poder emana do povo. É um negócio de decorar mesmo, para de perder tempo com o resto. Então é isso. Tenha, isso aqui é básico. Não é suficiente, mas é básico para vencer a FGV. Você tem que ter uma forte técnica de memorização para direito e legislação. Se você não tem isso, a primeira coisa que você tem que ir atrás é isso, não é nem de material. Porque a legislação, o Código Penal, as leis do direito administrativo, a própria Constituição Federal tem de graça na internet. Você não precisa nem assinar um site de exercício, você precisa só de uma técnica de memorização. Isso aqui, de novo, não é suficiente para você passar no concurso de esporte, mas é o mínimo que você tem que ter. Então, se você não tem isso, vira aluno meu, arruma outro professor, tenta achar na internet uma técnica boa de memorização, mas tem essa técnica. Claro que pessoalmente eu prefiro que seja comigo, porque eu consigo te passar as técnicas para os outros escopos do seu estudo ali. Mas independente se vai ser comigo ou não, vá atrás de uma técnica de memorização. Sem isso, não dá para vencer. Parar de ficar querendo entender a matéria. Parar de querer ficar praticando, né? Tu tem que decorar aquela lei toda. Ponto. Ok? E detalhe, eu não sou professor de memorização. Não sou. Eu sou professor que ensina as pessoas a preparar para concurso público. Tá? Então, claro que eu tenho que ter técnicas para videoaula, para apostilas, para exercícios, para memorização, para parte aberta, para discursiva, para prova oral, para redação, eu tenho para jurisprudência, eu tenho que ter técnica para tudo isso. É que nesse caso específico aqui, a técnica core de preparo, que vai estar girando entre 50% a 80% ali depende do seu cargo, vai ser uma boa técnica de memorização. Como eu disse, não é suficiente. Precisa ter as outras técnicas para te bater aquela performance que eu gosto que meus alunos batam, que é acertar acima de 90%, 92% no concurso público. É sempre o nosso objetivo, né? Então, eu falei isso porque senão vai que esse vídeo aqui muitas pessoas assistem e começam a falar, tem um pessoa bom de memorização ali. Não. De fato, eu devo ter mais de 10 técnicas de memorização. Mas, de fato, isso é o necessário para esse concurso. Mas eu não sou um professor de memorização. Não que as técnicas sejam fortes. Poxa,
passei no Senado, até mostrei o crachá. O Igor passou no outro lá, isso para trazer só 2 depoimentos aqui. Tem mais de 1.200 pessoas aprovadas aqui comigo. Mas o ponto não é esse. O ponto é que você precisa de outras técnicas também. E esse concurso necessita mais de memorização, ok? Então é isso, fazendo um marketing aqui. Nem sei se tiver fazendo isso no meio do vídeo, mas tu quer aprender a estudar comigo, então vem, clica aí no link aí no grupo de Zap, ou deve ter às vezes um link aí, vem estudar com o Cris, que é onde eu falo da minha mentoria. Então é isso. Então voltando aqui, de fato você tem que ter uma técnica de memorização forte para esse concurso, tá? E fica atento às jurisprudências e súmulas. Aqui eu não pude analisar isso no vídeo, o vídeo já deu mais de uma hora aqui, tá quase 1h10 aqui de vídeo, 1h09 aqui, então o vídeo já ficou bem extenso. Mas as pessoas olham o edital e não está escrito muitas vezes jurisprudência, elas não estudam. Gente, é FGV. Se você pegar uma prova passada e olhar, tu vai ver que jurisprudência não cai, despenca. Tem questão que você tem que saber 4, 5 súmulas, ou jurisprudência, ou acórdãos ali, o súmula vinculante. E não tem questão disso, porque é coisa recente. E não tem como você culpar o material do cursinho por muitas vezes não ter aquela jurisprudência mais recente, porque ela é recente. Não deu tempo dos caras analisarem tudo e gravar as aulas. Então, assim, é realmente discrepante o nível de preparo de que quem estuda para valer, tendo uma boa estratégia, com quem só fica seguindo paulativamente um fornecedor de conteúdo para você estudar, que é isso que os cursinhos fazem. E, de novo, eles são parceiros, eles não são inimigos. Mas é que ficar só naquilo ali não vai funcionar. Você tem que saber memorizar, tem que saber quais são as leis, você tem que saber baixar a jurisprudência, tem que saber qual que é a técnica que você usa. Você que não é da área de direito. Igual é o meu caso, eu não sou da área de direito. Então, como é que é a técnica a gente tem que usar para poder entender uma jurisprudência, uma súmula, o que quer que seja? Então, é isso. E deixei bem claro aqui nessa apostila, nesse slide aqui. Você pode usar sim exercícios, videoaulas e PDFs, mas apenas nos trechos aonde isso é essencial. Ok? Senão vai ser uma grande perda de tempo ali. Uma pessoa estudando 1 hora com a técnica correta equivale, segundo aquelas métricas que eu já mostrei naquele outro vídeo lá, de 12 a 15 vezes mais do que uma outra pessoa estudando a mesma quantidade de horas ali. Então, é por isso que muitas vezes vocês olham esses depoimentos que tem aqui no meu canal. Poxa, eu estudei 4 meses para o concurso e passei, um concurso pesadíssimo. O outro lá, com 2 meses, passou para perito. Claro que tem uns casos do cara que levou 14 meses para passar para procurador, o outro que levou 9 meses para poder passar, por exemplo, para um concurso de consultor. Então, assim, depende muito do nível da pessoa, do preparo, do tamanho do edital, do que tem que ser feito ali. Mas o fato é que quem não estuda com estratégia fica muito dependendo da sorte. Ela tem que depender na hora dela lembrar uma coisa, porque ela fez uma questão de raciocínio. Teria sido muito mais eficiente. Primeiro, ela não depender de acertar certinho qual questão que vai cobrar. E muitas vezes, sim, mapear a banca correta e decorar o que tem que ser decorado. Porque ela não vai ser pega de surpresa, né? Então, é isso. É uma questão realmente de ter uma estratégia superior. É isso, meus queridos. Deixa eu ver se tem mais algum slide para passar para vocês. Sim, grupo de Zap aqui na descrição desse vídeo. Entra lá, porque sempre que eu publico esses vídeos eu mando por lá. E se você quiser estudar comigo, você pode tanto lá no próprio grupo de Zap chamar lá um administrador. Eu estou como administrador lá também, você pode me chamar para conversar. Cris, quer saber de algum curso seu, de algum programa seu? Me chama por lá. Ou se você quiser, por exemplo, entrar direto na mentoria Sagres, que eu fiquei sabendo, tem um tanto de gente sendo aprovada nesses concursos recentes aí. Desde que você montou essa mentoria Sagres aí. O link para ela está aqui na descrição desse vídeo. E mesmo que você não tenha um capital para ela, para investir na mentoria Sagres, é legal, você que quer estudar comigo, em clicar nesse link e preencher. E lá no meio do formulário, vai pedir uma série, claro, o formulário vai pedir uma série de informações, né? Vai perguntar quais concursos você quer fazer, se você já estuda, se está começando do zero e tal, para poder conhecer um pouco mais o seu perfil. E vai ter uma hora que vai perguntar. Então eu não escondo, lá vai falar, olha, o valor da mentoria Sagres hoje é tanto. Eu não falo aqui, porque eu não sei quando é que você vai estar vendo esse vídeo aqui no futuro, né? Mas lá vai estar, o valor da mentoria Sagres hoje é tanto. Você tem um capital para poder investir? E aí, se você não tiver, marca não. E muitas vezes vai perguntar depois, mas você tem interesse em saber em outros programas? Aí tu marca sim. Então vai ter uma série de perguntas de perfil financeiro, porque a nossa função é trazer o melhor, seja a mentoria Sagres ou qualquer outro programa, que caiba no seu orçamento, para você deixar de ser um concurseiro, que fica dedicando aí horas, dias a fios, e nunca passa, nunca melhora, nunca acerta o preparo, porque não tem estratégia, não tem técnica, porque muitas vezes só segue certinho o que o cursinho fala, como se aquilo fosse dar resultado, e não, não é assim. Era assim 20 anos atrás, 30 anos atrás. Hoje em dia não. Hoje em dia você tem que ter um preparo, e um preparo correto, para desenhado para qualquer tipo de pessoa.
Então é isso, não vou me aprofundar aqui, falar das minhas metodologias, não era o intuito desse vídeo aqui, mas enfim, o intuito aqui foi depois de eu ficar desesperado, conversei com várias pessoas, e eu falei, para que você está assistindo essa videoaula? Para que você está fazendo essas questões? É FGV. E as pessoas duvidam, não, mas tem que assistir videoaula, fazer um piadinhas e tal. Aí eu dava carteirada aqui, ó. Aí eu falava, tem fulano, Beltrano, Ciclano, Beltrano, tal, tal, tal. Ia falando. Igual eu falei aqui com vocês aqui, Kelly, Igor, Renato, Marcelo, o Arthur, a Priscila. Todo mundo derrotando a FGV. Ganhando aí 15, 20, 25 mil. Então, eu entendo da FGV. Então, para de assistir videoaula. Para de ficar lendo apostila ou PDF. E vai estudar realmente para ser aprovado. Não para você falar, pelo menos eu me esforcei. Ah, tem quem sabe onde a minha hora chega. Não. Estratégia e técnica. É isso, pessoal. Então, lembra, se você gostou desse vídeo aqui, não deixa de curtir ele, de você aqui, de fato, se inscrever aqui no canal. É sempre importante aqui, para a gente poder, enfim, continuar crescendo. Como o pessoal fala aí, os YouTubers, fortalecer aqui a comunidade, acho que é assim, né? Sou o professor Cristiano, se esse é o primeiro vídeo seu aqui, seja muito bem-vindo. E não se esqueça, você pode entrar no grupo de Zap, sempre que eu publicar vídeo, eu mando por lá. Sempre que eu for abrir alguma turma de algum curso que eu estou lançando, eu vou mandar por lá. Provável que eu esteja perto de lançar uma turma específica para FGV, para corrigir esse erro aí que todo mundo está estudando, fazer um passo a passo ali com todo mundo. Então entra lá no grupo de Zap. Se você já quiser estudar comigo, você, cara, eu quero ver, já vi vários vídeos desse cara aqui no canal, então eu quero estudar com ele. Clica aqui no formulário que está aqui, quero estudar com o professor Cris aqui, coloca seus dados, mesmo que você não tenha um capital para SAGs, coloca tudo certinho lá, nossa equipe vai entrar em contato contigo para poder te conhecer melhor. Quem sabe a gente encaixa você em algum programa, em algum curso aí, para a gente estudar, às vezes até mesmo muito próximo do outro aí, para eu poder te conduzir. E você ser mais uma dessas 1.200 pessoas aprovadas aí. 1.200 já foi, agora quero 1.500. É isso, meus queridos. Forte abraço, fique com Deus e vão pra cima! E lembra, você pode chegar lá. Assim que fazer a coisa do jeito certo. É estudar, sim, mas não é de qualquer jeito. Bora, pessoal.